O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então, o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Deus dará ordem a seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, tem muitas maneiras de enxergar, de ler esse mistério das tentações de Jesus no deserto. Por exemplo, quando se compara, e aqui um pouco a fio condutor é o número 40, que é o mesmo número de anos que o povo de Israel ficou no deserto, vagando até chegar à terra prometida. E durante essa peregrinação, justamente o povo de Israel tinha caído em 3 tentações: a murmuração contra Deus por causa da falta de pão, da falta de alimento, para a qual Deus mandou o maná, que segundo o Novo Testamento e toda a tradição da igreja é um sinal de Cristo, do pão do céu, do verdadeiro pão do céu que é a Eucaristia. E é justamente sobre esse maná que está escrito essa citação que Jesus faz: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aqui a gente lembra que a palavra definitiva que sai da boca de Deus é a própria pessoa de Jesus Cristo. A palavra estava com Deus, a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Depois, a tentação de tentar a Deus, quando Moisés bate na pedra e, em tom de desafio, em tom de descrença, diz: será que Deus é capaz de fazer brotar a água dessas pedras aqui? Porque o povo de novo murmurava pela falta de água. E ali Deus fez nascer a água daquela pedra, essa água que também na carta aos Hebreus é entendida como um sinal de Cristo.
Depois, a grande tentação, o grande pecado que Israel cai no deserto, o pecado da idolatria, quando Moisés sobe ao monte, demora a descer, e o povo faz pelas próprias mãos um bezerro formado por aquele ouro que eles pediram de presente para as famílias egípcias quando saíram do Egito. E esse pecado da idolatria que fez com que Moisés, descendo do monte, quebrasse as tábuas da lei, escandalizado, horrorizado, porque em pouquíssimo tempo o povo esqueceu de quem tinha tirado ele do Egito e já estavam prestando culto a um ídolo feito pelas próprias mãos deles. Aqui Jesus refaz esse caminho e a cada uma dessas tentações que é apresentada de novo a ele, ele responde se referindo sempre a Deus. A palavra que sai da boca de Deus: não tentarás o Senhor teu Deus. Adorarás ao Senhor teu Deus, só a Ele prestarás culto. Aqui, como que Jesus, refazendo o caminho do povo de Israel, dá as respostas certas, supera aquelas provas onde o povo tinha caído, e assim ele se torna a cabeça de um novo povo que também vai passar pela história sofrendo essas mesmas tentações e superando elas. Aqui a gente encontra também esse segundo modo de ler as tentações de Cristo, como tentações que estão sempre presentes na vida da sua igreja. A tentação do pão. Agora mesmo nesse domingo, nós, todos os padres, participamos do início da abertura da campanha da fraternidade desse ano, que versa justamente sobre o pão, sobre a comida, com a frase que Cristo disse na multiplicação dos pães, e que era um pedido impossível feito aos discípulos: dai-lhes vós mesmos de comer, quando eles só tinham 5 pães e 2 peixes. A igreja, diante do espetáculo trágico, dramático, da fome no mundo, sofre a tentação de entrar nessa mentalidade. Quando nossos irmãos tiverem comida à vontade, quando eles tiverem a sua dignidade restaurada, quando tiverem moradia, quando tiverem educação, cidadania, respeito pela natureza, etc. Aí, quando tudo isso já for feito, aí nós podemos anunciar Jesus Cristo para eles. Essa é a grande tentação, porque isso é deixar de entender como nós chegamos até aqui, porque no mundo existe toda essa injustiça, toda essa multidão faminta, porque justamente falta esse que é o primeiro pão e é o último pão, Jesus Cristo, nosso Senhor. Como a igreja proclama, a Eucaristia é a fonte e é o ápice, é o último objetivo de toda a ação da igreja. Ou seja, toda a ação da igreja, e que a gente sempre lembra, a igreja, a maior instituição
humanitária do planeta, é a maior instituição educativa do planeta, etc. Né? Mas de onde brota toda a força, esse ímpeto da missão da igreja? Brota justamente da Eucaristia. E para que serve a igreja realizar todas essas obras? Serve para levar todos os povos, todas as pessoas a essa comunhão perfeita com Deus, que se realiza no modo máximo através da Eucaristia. Então, e é justamente isso que Jesus fala no capítulo 6 de João, depois que o povo ficou saciado de pão no deserto, depois da multiplicação dos pães. Ele volta para Jesus, para que Jesus faça um milagre de novo, para eles terem pão de novo. E quando eles ficarem com fome no dia seguinte, vão de novo para Jesus para pedir mais pão. E ali onde Jesus responde para eles: eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná no deserto, mas todos eles morreram. Quem comer deste pão viverá eternamente. Então, Jesus anuncia por meio do sinal do pão, da alimentação. E aqui se une todas as obras de caridade, as obras de bem que a igreja faz, para apontar para algo que está além desse pão, que sacia por um momento, mas que deixa faminto depois. Esse pão que é apontado para além e que a igreja tem a missão de apontar, é justamente o pão desse encontro com Jesus Cristo, pão da vida. E essa é uma tentação que está sempre presente, a gente não entender o sentido da nossa obra, o sentido de toda a nossa contribuição. É por isso, irmãos e irmãs, que nós fizemos ultimamente uma mudança na nossa pastoral social. Graças a Deus, graças à generosidade de vocês, nossa paróquia é uma das que mais contribuem com alimentação para os nossos irmãos e irmãs necessitados. Aqui não para de chegar todos os dias cestas básicas, chegam também roupas, outros donativos. Sempre que eu me encontro com Dom Dario, ele elogia muito a nossa paróquia e agradece, pede que eu transmita o agradecimento a todos vocês por isso. Mas a gente conseguiu, com a graça de Deus, dar um passo a mais, porque os nossos irmãos e irmãs necessitados não precisam mais vir de longe até aqui para receber essa ajuda. Nós distribuímos ela juntamente com as paróquias que estão perto dessas pessoas, para que as pastorais sociais de cada paróquia possam não somente dar alimento para as pessoas, mas levar essas pessoas ao encontro com Cristo, mostrar o rosto de Cristo por trás desse alimento, dessa ajuda. Porque a igreja não é uma ONG, a gente não faz como a ONU, que enche um helicóptero de alimentos e atira eles lá do alto nos lugares onde tem gente faminta. A gente mostra o rosto de Cristo, o carinho, o cuidado pessoal com cada um. E essa é a nossa missão. Aqui também aparecem as outras duas tentações, que são tentações presentes da igreja: a tentação do espetáculo, de tentar a Deus com promessas de milagres, de tentar a Deus com promessas de prosperidade.
Infelizmente, muitos nossos irmãos cristãos acabam caindo também nesses enganos, nessa tentação fácil. E depois, a tentação da riqueza, dos impérios deste mundo, como a igreja foi tentada na sua história a se aliar com tudo aquilo que é o poder mundano, seja pelo dinheiro, seja pelo poder econômico, seja pelo poder político. E aqui essa tentação, porque Jesus veio para reinar no mundo inteiro. É interessante que no final do Evangelho do próprio Mateus, Jesus leva os discípulos para um monte alto e diz para eles: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Mas aqui não é oferecido para ele o poder no céu e na terra, é oferecido para ele o poder na terra. Todos os reinos desse mundo eu te darei se me adorares, diz o maligno. E é isso, porque que confiar nos poderes desse mundo é adorar o maligno. É adorar o maligno porque entrar na lógica dele, de não confiar em Deus, confiar nas nossas próprias forças, confiar nessa sede insaciável que o ser humano tem de mais riqueza, de mais prestígio, de mais poder, de mais e mais, que nunca termina, e assim se tornar escravos do maligno, porque é assim que ele reina nesse mundo. É por isso que Jesus e com ele toda a igreja dá essa resposta ao inimigo: vai-te embora. Só a Deus a gente deve adorar. Que essa vitória de Cristo, irmãos e irmãs, seja sempre a nossa vitória. Que a gente sempre tenha a consciência de que em Cristo nós superamos, nós vencemos o maligno, os seus enganos, as suas mentiras. E com essa confiança a gente entre no combate espiritual que todos nós temos nesse mundo como cristãos, e no qual nós damos testemunho da vitória definitiva de Cristo. Que a Santa Eucaristia, o alimento, o verdadeiro pão da vida, nos dê forças para cumprirmos a nossa missão.